Eu sou a professora Marcília e nesse vídeo de hoje eu vim explicar um pouco dos conceitos de emancipação e cidadania trazidos pela Marlene Ribeiro no livro Dicionário da Educação do Campo. Nesses conceitos, a Marlene Ribeiro vai nos explicar que há uma contraposição. No seu texto, ela parte da ideia de cidadania a partir do Estado moderno, em que a cidadania vai representar a liberdade de ação do indivíduo. Mas antes disso, ela volta um pouco à concepção de cidadania na concepção grega, em que cidadania também representa liberdade, porém uma liberdade individual, em que, para participar desta, o indivíduo precisa ser culto, precisa estar no meio intelectual e, claro, ter propriedades. Então, aqui ela traz uma semelhança entre as concepções da cidadania grega e a concepção de cidadania do Estado moderno. Seguindo o seu texto, ela faz uma contextualização histórica desses conceitos, trazendo para a discussão o conceito de cidadania dentro do Estado moderno e com a discussão da perspectiva de autores que vão trazer uma contraposição a essa cidadania, colocando a emancipação. A autora, Marlene Ribeiro, se baseia em alguns autores como Marx e Engels, Paulo Freire, entre outros, em que para estes a emancipação representa a libertação, enquanto que a cidadania, o indivíduo não está liberto verdadeiramente, uma vez que ele está preso à propriedade privada, à competição, a uma liberdade que, na verdade, não o liberta, mas o explora, porque o indivíduo não vai ter as condições objetivas de ter sua liberdade, uma vez que apenas os grupos da classe dominante, apenas os grupos prioritariamente masculinos, por exemplo, terão essa condição de cidadania, uma vez que é uma cidadania pautada na propriedade privada, na liberdade individual e na competição. Então, esses autores que ela vai trazer, como Marx e Engels, e Paulo Freire, entre outros, ela vai colocar que, nas suas concepções, emancipação significa libertação, porém com algumas especificidades no ponto de vista de cada um. Quando ela traz para a gente Marx e Engels, ela coloca, por exemplo, que a emancipação ela vai partir de condições objetivas para ela acontecer verdadeiramente. Em primeiro lugar, é importante haver, ela só vai acontecer por meio de uma revolução organizada por homens e mulheres para libertarem-se da alienação do trabalho, porque dentro da concepção de cidadania do Estado moderno, vai ser colocado o trabalho, o meio pelo qual o indivíduo vai conseguir essa libertação. Porém, isso é um equívoco, porque, pelo contrário, todos os povos que não conseguem os bens materiais, que não conseguem os meios de produção por meio desse trabalho, ele não vai ser plenamente um cidadão, uma vez que ele não vai gozar de uma liberdade plena. Então, o trabalho, dentro do Estado moderno, ele vai ser a via pelo qual o indivíduo alcançaria a cidadania, porém, que esses autores aqui trazidos por Marlene Ribeiro vão explicar que não acontece essa cidadania verdadeiramente.
Exatamente porque quem não tem o poder da dominação dos meios de produção e são explorados, inclusive, não estão libertos plenamente. Então, para Marx e Engels, seria necessário, em primeiro lugar, uma grande revolução para homens e mulheres libertarem-se da alienação do trabalho. Em segundo lugar, deveria acontecer, primeiramente, uma grande massa, a autora diz, um imenso contingente de homens e mulheres vivendo na miséria. Então, é necessário um estado de miséria absoluto para haver essa grande revolução e se conseguir, finalmente, uma libertação, uma revolução em busca dessa libertação. E então, esses autores, Marx e Engels, vão nortear aqui o texto da Marlene Ribeiro, colocando que os conceitos de libertação da classe trabalhadora, de emancipação política e de emancipação social como possibilidade de romper a relação que se separa os trabalhadores dos produtos do seu trabalho e dos meios de produção e subsistência. Então, só aconteceria realmente essa libertação havendo essa emancipação social a partir do rompimento dessa relação entre exploradores e explorados, que é o que acontece dentro da cidadania. A autora finaliza o artigo trazendo também que a emancipação de todos os trabalhadores e trabalhadoras inclui a emancipação da totalidade da humanidade. Essa emancipação consiste em romper com a alienação do trabalho e devolver a autoria do mundo e da produção para aqueles que efetivamente produzem com suas mãos e suas mentes os bens, os conhecimentos, as artes e os serviços dos quais todos e todas necessitamos para uma vida digna. Ela também vai concluir falando que o esgotamento dos recursos naturais, devorados pela ambição insaciável, característica dos processos relacionados aos movimentos do capital na busca cega de lucro, colocam hoje a emancipação como imprescindível, não somente para se superar a desumanização que daí decorre, mas também para garantir as condições essenciais à manutenção da vida no planeta. Portanto, emancipação humana e social é algo urgente. E aqui eu encerro a explicação do vídeo de hoje, em que a gente entendeu um pouco melhor, na visão da Marlene Ribeiro, a grande contraposição que existe entre emancipação versus cidadania.